Vamos começar a entrevista coletiva. Como a gente convocou, que vai fazer uma breve avaliação dos últimos protestos que aconteceram, dos últimos movimentos, e também trazer para vocês, da imprensa que estão acompanhando aí, tudo muito de próximo, as próximas movimentações que a gente vai realizar. Vamos fazer a identificação, a apresentação aqui de todos. O Vitor Khaled, militante do Movimento Passe Livre. Simara Pereira, militante do Movimento Passe Livre. Marcelo Pomar, militante do Movimento Passe Livre. Bom, a gente vai iniciar aqui com a leitura da nossa nota, E na sequência a gente abre para uma rodada de perguntas. Nota do Movimento Passe Livre Florianópolis. O Movimento Passe Livre, com o apoio da Frente de Luta pelo Transporte, convoca para a próxima terça-feira, 25 de junho, um ato em caráter de ultimato ao prefeito, à Prefeitura do senhor César Souza Júnior, PSD, pela redução imediata das tarifas do transporte coletivo, seguindo o exemplo de 50 cidades do país, entre elas 14 capitais. Reivindicamos também o estabelecimento de uma agenda de curto e médio prazo, visando o barateamento sistemático das tarifas, rumo à tarifa zero no transporte público, instituindo um grupo de trabalho de caráter deliberativo nos moldes do que foi estabelecido no Distrito Federal, envolvendo também os municípios da região metropolitana. O MPL reafirma que nenhum edital de licitação que a Prefeitura venha a lançar que mantenha o regime de concessão para exploração do transporte por empresas privadas resolverá o dilema que envolve o acesso amplo à cidade. Esclarecemos que as manifestações organizadas pelo MPL e pela Frente não comportam qualquer atitude de intolerância, sendo pautadas pelo espírito democrático e de respeito a todas as organizações políticas, sejam elas partidárias ou não. Reconhecemos a queixa legítima de manifestantes que não se sentem representados pelo sistema político eleitoral, mas não aceitamos qualquer retrocesso nas conquistas democráticas. Foi na ditadura militar que os partidos foram proibidos. Partidos e movimentos sociais são parte do processo democrático e só foram possíveis em um regime de abertura, graças à luta contra a ditadura militar. Chamamos a responsabilidade da Prefeitura de Florianópolis em abrir o diálogo e apresentar soluções concretas ao movimento que hoje toma as ruas da cidade. Florianópolis, 21 de junho de 2013. Boa tarde, Marcos Franzoni, repórter da Band, Santa Catarina. Eu gostaria de saber da liderança do movimento, a princípio, qual a avaliação que fez das manifestações até hoje realizadas em Florianópolis. Obrigado. A avaliação que o Movimento Passe Livre faz é uma avaliação positiva no geral. Nós vivemos talvez a quarta principal onda de manifestações de massa no Brasil desde o final dos anos 70. Nós temos aí o movimento sindicalista do ABC no final dos anos 70, nós temos o movimento das Diretas Já, em 1984, o movimento pelo Fora Collor, em 1992, e este movimento agora, em junho de 2013, que ganhou uma dimensão bastante significativa, reduziu tarifas em 50 cidades do Brasil, sendo elas 14 capitais. Então, a avaliação geral é que quando o movimento social sai às ruas, há um processo de politização do país que é importante. Vemos, no entanto, com receio algumas posturas, que são posturas que se configuram como posturas fascistas, de ataques e de incentivo a posturas de intolerância, que nada tem a ver com o que o Movimento Passe Livre prega. Mesmo em 2004, 2005, quando estivemos envolvidos aqui com a Revolta das Catracas, nós sempre reiteramos que a atitude violenta nunca partia do Movimento Passe Livre. A violência é responsabilidade de quem detém o monopólio dela, portanto, do Estado. Quando a polícia não intervém, não há violência. E eu acho que talvez o grande legado desses últimos dias, em especial, foi que nós não tivemos registros de grandes atos de violência, sobretudo porque a polícia não agiu com violência. No entanto, nós também avaliamos que nós precisamos ter alguma conquista concreta em Florianópolis. Se 50 cidades do Brasil baixaram as tarifas
dentre elas 14 capitais, é necessário que a Prefeitura de Florianópolis aponte com alguma solução nesse sentido, também reduzindo tarifas na cidade de Florianópolis. Boa tarde, Eduardo da Rádio CBN Diário, aqui de Florianópolis. Caso até terça-feira não tenha esse pedido que vocês estão solicitando, da diminuição da tarifa, o que vocês estão planejando depois desse ato de terça-feira? Bom, a gente vive um momento aí que a conjuntura está bastante balançada, né? Então a realidade ela tem se alterado muito nos últimos dias de forma muito rápida, né? A gente tem um planejamento, mas que ainda não está, né, 100% configurado, mas com certeza a ideia é chamar para um grande ato na quinta-feira, né? Terça-feira a gente vai estar aguardando, a partir das 16 horas, em frente à Catedral, um posicionamento da Prefeitura e caso não haja nenhuma resposta, nenhuma abertura de diálogo, caso o prefeito tenha uma postura intransigente frente a esse movimento de rua, a gente vai estudar novas mobilizações com um possível grande ato na quinta-feira. Maurício, do Jornal Notícias do Dia. O prefeito tem falado em reduzir as tarifas e abrir uma nova licitação. Vocês falaram que com esse modelo não resolve. Então, deixa eu ver se entendi. Então, agora, de imediato, seria a redução da tarifa e, a longo prazo, mudar esse modelo com a tarifa zero. É isso? E, assim, eu queria saber se vocês acham que isso vai ter legitimidade, porque na rua está tendo os pedidos mais diversos possíveis. Acho que as pessoas vão entrar nessa briga? Então, lembrar, já na sequência da resposta anterior, lembrar que já na sequência da resposta anterior, que apesar de serem muitas as demandas, né, clamadas aí nas ruas pelo movimento nos últimos tempos, a gente percebe claramente um predomínio da bandeira, né, de luta pelo transporte coletivo. Essa bandeira unifica o ato em todos os momentos, todos os segmentos do ato gritam juntos o coro da palavra de ordem passe livre, da tarifa zero e da luta pelo transporte de qualidade e público de verdade. Portanto, de fato, a execução, né, do edital de licitação, ele não altera estruturalmente, né, no que a gente propõe, o sistema de transporte, de forma que ele garanta esse acesso à cidade que a gente defende. Descolamento do custo da tarifa, do seu pagamento na hora, né, da tarifa em si, é que precisa ser questionado. E isso a gente só conquista através do projeto Tarifa Zero, no sentido, né, o nome fantasia projeto Tarifa Zero, no sentido de que quem vai custear o sistema de transporte não são as pessoas que vão passar pela catraca naquele momento de passagem pela catraca. E sim, na nossa proposta, setores mais ricos da sociedade, através de uma reforma progressiva de tributos que possam financiar esse fundo de transporte. E aí tem todo um projeto embasando isso. E aí a gente citou aqui o caso do governo do Distrito Federal, porque eles já receberam o projeto de lei lá para o Distrito Federal e estão analisando a viabilidade, as formas de custear, quais impostos, né, impostos podem ser avaliados aí uma reforma para que se promova esse fundo de transporte que conseguiria financiar o custo do sistema de transporte. Então, para responder, seria isso. De fato, a licitação para a gente, como a gente colocou na nota, ela não soluciona o problema. Ela simplesmente promove uma mínima concorrência entre as empresas, que se manteriam, inclusive, as mesmas. Me permite um complemento? Queria lembrar que Florianópolis é uma referência nacional com relação a esse movimento que está acontecendo. Isso é reconhecido, inclusive, pelos companheiros do MPL de São Paulo.
De certa forma, aqueles grandes eventos que aconteceram aqui em 2004, 2005, mostraram ao país, por 2 anos seguidos, que através da mobilização popular era possível barrar o aumento das tarifas. Que foi o MPL de São Paulo que convocou o movimento, que foi um estopim nacional e que agregou outras bandeiras. E que, portanto, o Movimento Passe Livre tem uma responsabilidade no sentido de convocar as suas pautas. É lógico que as pessoas têm o direito de levantar as bandeiras que lhes convém. Agora, muita gente diz que essas manifestações difusas não vão levar em nada. Nós estamos dizendo o seguinte: o Movimento Passe Livre tem foco. Nós estamos chamando as pessoas a se mobilizarem por uma causa concreta. Quem quiser participar dessa mobilização por uma causa concreta, nos moldes de respeito às instituições democráticas, às conquistas democráticas, e lutar pela redução imediata da tarifa e, numa perspectiva de médio prazo, pela tarifa zero, que compareça às 16 horas na Catedral, na terça-feira da semana que vem. Então, nós não estamos deslegitimando outras bandeiras eventuais, mas nós estamos dando foco à luta. E mais uma observação: licitação não é bandeira de nenhum governo. Licitação é um pressuposto republicano básico. Um governo que se gaba de fazer licitação é uma vergonha. Qualquer gestor tem que fazer licitação para comprar qualquer coisa. A questão é o que está escrito no edital de licitação. Qual é o regime de organização, qual que é o marco jurídico que o transporte será organizado. E um dos graves problemas que gerou a crise de mobilidade urbana no Brasil é que o regime de concessão para a exploração privada do transporte coletivo, que deveria ser um serviço público essencial, estratégico para o funcionamento da cidade, essa é a causa, está na raiz dos principais problemas. Porque não há equação que salve o fato de uma categoria organizada e combativa como os motoristas e cobradores lutarem corretamente por melhores direitos. O fato das pessoas acharem que as tarifas são caras e o fato de que existem empresários querendo lucrar cada vez mais. Essa é uma equação que não tem solução. Ou a gente tira o transporte dessa concepção de mercadoria e entende o transporte como a saúde, como a educação, como um serviço básico essencial, ou nós não vamos resolver o impasse que está na raiz desse problema. Por isso nós estamos deixando bem claro, não adianta fazer licitação. A licitação tem que conter o fim do regime de concessão para as empresas privadas. O regime de concessão já é um regime de exceção. O certo é a prefeitura, o poder público municipal, realizar o transporte coletivo. Nós não estamos falando aqui em estatizar necessariamente o transporte coletivo. Para ter educação pública, não precisa ter fábrica de carteira ou de giz. A prefeitura compra, o Estado compra a carteira e compra o giz. Mas as diretrizes políticas, por onde anda o transporte, qual é o custo dele, isso é uma determinação política. Se o transporte é tão importante para a cidade, e quando os motoristas e cobradores paralisam, a gente sente isso, então ele tem que ser uma responsabilidade pública voltada para os interesses sociais e coletivos e não para o enriquecimento de pequenos grupos privados. É isso que está na raiz dessa reivindicação pelo fim do regime de concessão. Oi. Vocês falaram de um grande ato na quinta-feira, a possibilidade de um grande ato na quinta-feira. Isso quer dizer que, se houverem outros atos, se acontecerem outros atos de manifestação em Florianópolis antes da quinta-feira, o movimento Passe Livre estaria momentaneamente fora desses atos ou não? Não necessariamente, né? A gente vive aí uma onda de protestos que, na nossa avaliação, tem como pano de fundo a vontade de participação efetiva na formulação das políticas, né, das políticas das cidades, né? Então, por isso a gente insiste na abertura do diálogo por parte da prefeitura, né? Não adianta o prefeito lançar nota dizendo que as manifestações são legítimas. A gente quer ter voz na formulação das políticas, né? Então, por isso que a gente quer um grupo de trabalho deliberativo, para que a gente possa formular, para que a população possa ter participação, para que seja a população da cidade de Florianópolis que decida os rumos do sistema de transporte dessa cidade, né? Assim como outras pautas devem aparecer e que são pautas que têm o apoio do Movimento Passe Livre, né? Então, a gente
chamar algumas manifestações não quer dizer, nesse contexto, que outras manifestações tenham que deixar de acontecer ou que nós não estaremos nelas, né? São questões que são separadas, não existe essa dicotomia. Bom, a primeira pergunta que eu queria saber é o seguinte: quem é que estava em cima da ponte ontem às 23 horas e 50 minutos? Era o Movimento Passe Livre? O Movimento Passe Livre esteve na ocupação da ponte no primeiro momento, por volta das 18 horas. Nós fomos isso com um grupo, talvez umas 7.000 pessoas, nós fomos por uma das pontes, voltamos pela Colombo Salles. Depois, às 23h50, não tenho identificação de quem estivesse presente. Tá? O Movimento Passe Livre esteve na ponte no primeiro momento, junto com a manifestação. Há um clamor nacional de que essas manifestações não são partidárias. Elas não são de grupos, elas são de indivíduos que se conectam, se combinam e vão para as manifestações em busca de vários objetivos, entre eles, reconhecidamente, a questão do transporte público. No entanto, Marcelo Pomar é ligado ao PCdoB, se eu não me engano, e você é ligada ao pessoal, PSTU, algum desses partidos. Eu sei que eu já vi você em alguma atividade partidária assim também, né, ligada a grupos de esquerda. Então, o que eu quero saber é se, de certa forma, o Movimento Passe Livre e vocês não estão fazendo justamente aquilo que todas as pessoas dizem para não fazer. Ou seja, se outorgando a ideia de que a ideia é de vocês, de que o movimento é seu, de que é vocês que podem avaliar, de que vocês que vão dar o ultimato. Então, a pergunta é essa. Primeiro, vocês não estão partidarizando, que é justamente o que a população não quer. E a segunda é, um ultimato pressupõe um senão. Você faça isso, senão. Se dizer, fazer isso, senão eu vou fazer outra manifestação, parece um senão tão fraquinho, porque as manifestações já estão ocorrendo. Senão o quê? Responder a primeira pergunta com relação à ligação com partidos políticos. Eu nunca fui filiada a nenhum partido político. E com relação... Né, posso responder por ti também? Não, você. Tá. E aí, com relação à sequência da pergunta, o Movimento Passe Livre se constitui e debate essa pauta e constrói essa pauta há mais de uma década. Né? Na verdade, enquanto campanha pelo Passe Livre, depois se configurou enquanto Movimento Passe Livre. Então, não é a gente que diz que a gente domina a pauta, ou que a gente decide que a pauta é essa. É a legitimação que a gente recebe quando a gente convoca atos que tem um comparecimento à presença das pessoas. De fato, esse movimento que a gente percebe hoje nas ruas, ele tem uma pauta muito diversa. Mas, como eu já falei, a gente tem a leitura de que a pauta que unifica, a pauta que iniciou e a pauta que hoje ainda é clamada com mais intensidade e tanto é fato que o poder público já reconheceu que é essa pauta que ele precisa responder, e aí tem a sinalização clara do governo do Distrito Federal, dos governos que derrubaram aí as tarifas, né, em mais de 50 cidades, reconhecendo qual é a pauta que de fato está mobilizando essas pessoas. Não teve nenhuma resposta para outros tipos de pauta, como a gente pode ver. Então, é por isso que a gente está chamando isso e se reconhecendo com a legitimidade, e não porque a gente decidiu isso. Bom, em primeiro lugar, fazer um esclarecimento. Eu não estou formalmente filiado ao PCdoB nem a nenhum partido. Já fui filiado ao Partido dos Trabalhadores. O meu bisavô foi do Partido Comunista do Brasil e foi assassinado na ditadura militar em 1976. O meu avô foi preso e torturado. Eu só pude ter direito ao meu nome verdadeiro em 1996, porque nós vivemos no Brasil um período sombrio em que os partidos eram perseguidos. Então, embora eu não esteja formalmente filiado a nenhum partido, eu não tenho vergonha de dizer que sou comunista, de que tenho lado, de que tenho ideias. E acho que esse discurso de tentar fazer terra arrasada do sistema político partidário brasileiro é extremamente perigoso. Porque, embora as nossas instituições democráticas sejam frágeis, jovens, novas, elas foram conquistadas sob circunstâncias muito difíceis. Então, não tenho problema nenhum em, eventualmente, estar ou não estar filiado. Primeira coisa, mas eu defendo que se levante bandeiras, não tenho nenhum problema com isso.
não tenho de partido, de movimento social, de sindicato. O que eu não defendo é a intolerância, é a violência contra pessoas que queiram defender as suas bandeiras. É isso que nós não defendemos, porque isso me lembra justamente esse regime autoritário que nós lutamos tanto para defender. Então, o fato de estar afiliado ou não estar afiliado, formalmente eu não estou, não tem nada a ver com essa questão, primeira coisa. Segunda coisa, se o movimento Passe Livre não está se arvorando, bom, eu acho que quem se arvora a ter uma legitimidade sobre as pautas que estão acontecendo hoje dentro dos movimentos é a grande mídia nacional. O movimento Passe Livre tem legitimidade. O movimento Passe Livre está convocando quem quiser entrar nessa luta. Vamos ver quem vai estar. Então, assim, quem incluiu algumas pautas que até então não estavam dentro do movimento, não foi o movimento Passe Livre. Quem incluiu essas pautas foram a Veja, foi a Globo, foi a grande mídia nacional, que inclusive incentivou algumas bandeiras. Eu vi, por exemplo, no dia 13 de junho, manifestantes entrando no Congresso Federal em Brasília e a Globo News dizendo que era a luta contra a PEC 37. Se fizesse uma pergunta para aquelas pessoas lá, acho que boa parte mal saberia o que significa a PEC 37. Essa é a agenda política da grande mídia nacional, visando a disputa de 2014, visando alguma outra coisa que nós não sabemos qual é. Eu considero que o movimento Passe Livre tem legitimidade, sim, para fazer o ultimato que for necessário. A nossa história comprova isso. O que vai ser o ultimato? Bom, a gente sabe que tem certas coisas que nós não precisamos dizer. O que nós estamos falando é o seguinte: nós queremos dialogar. O nosso ponto 6 é muito claro. Nós chamamos a responsabilidade da prefeitura e queremos dialogar. Se a prefeitura não quiser dialogar, ok, nós vamos ver o que nós vamos construir na quinta-feira. Ninguém está fazendo nenhuma ameaça, nós estamos dizendo que nós vamos continuar as ruas. E eu acho que não tem governante que queira continuar nessa situação por mais muito tempo. Maurício, do Notícias do Dia. Maurício, no Notícias do Dia de novo. Você tem um valor quando fala em redução? Até quanto? E se vocês já conversaram com, já pediram essa audiência com o prefeito, esse diálogo? Bom, em relação ao pedido, esse pedido está sendo feito agora, né? Acho que o movimento já sinalizou, né? Acho que quando a gente sai às ruas, a gente está sinalizando esse pedido de diálogo, mas formalmente ele está sendo feito agora. Em relação ao valor, a gente quer abrir, né, a discussão. Então, a gente quer que ele se posicione. A gente está cobrando uma postura, né, exatamente da prefeitura. Acho que a responsabilidade em estabelecer esse teto agora é da prefeitura, e aí a gente vai conversar sobre o que nos for apresentado. A gente tem a desoneração de alguns itens de impostos do governo federal. O Ministério do Planejamento, inclusive, mostrou uma tabela, lançou uma tabela indicando que os municípios têm condições de baixar a tarifa até um valor X. É preciso que o prefeito se manifeste sobre isso. Quer dizer, se existe desoneração de impostos federais, isso precisa chegar na tarifa no final da conta, né? Não é possível que essa desoneração sirva exclusivamente para garantir o lucro dos empresários. Então, é esse diálogo que nós estamos chamando o prefeito para abrir. Só para complementar, para além da questão da renúncia, né, dos impostos, então, a questão da implementação e da discussão sobre a implementação da tarifa zero, que passa, possivelmente, inclusive, por etapas, né, de diminuição da tarifa, como a gente coloca aqui, progressivamente, até se chegar na tarifa zero, que é o subsídio de 100%. Sou Gisele, do DC. Tenho duas dúvidas. Primeiro, assim, como é que vai ser esse encontro que vocês estão programando com o prefeito? Vai ser uma conversa mesmo? Se ele não topar, vocês vão até a prefeitura? Como é que vai ser organizado isso na terça? E a segunda é com relação aos protestos mesmo. Houve a hostilização ontem de algumas pessoas que estavam com bandeiras de partidos, enfim. O MPL se posicionou a favor das pessoas dos partidários, enfim. E eu queria saber corre o risco de haver uma divisão dentro desses protestos, um protesto do MPL e dos partidários e o outro dessa massa que se considera política? Então, respondendo à segunda pergunta, né, passar depois aqui para o Khaled responder a primeira. Então, com relação à divisão, a gente busca sempre, né, e é uma política não só do Movimento Passe Livre, mas tem sido uma política da Frente de Luta pelo Transporte, a unidade na saída e, enfim, em todos os momentos, nos atos que a gente tem convocado e organizado.
Portanto, ontem a gente fez uma movimentação exatamente nesse sentido, e o que parecia que estava se desenhando que iam sair 2 atos, saiu um ato unificado em direção à ponte, que inclusive houve uma unidade na maioria dos momentos no ato. E aí a primeira pergunta você pode responder. Em relação à resposta da prefeitura, a gente vai estar concentrado ali em frente à catedral, dar esse teto, desse horário, para que não seja apresentada alguma proposta, né? E essa abertura de diálogo, mas a gente dá liberdade para que a prefeitura, né, se quiser, apresente soluções, né? Então a gente não bate tanto na forma. O que a gente quer são soluções e conquistas dessa jornada aí de que tantas pessoas estão mobilizadas nas ruas, né? Então a gente só espera que o prefeito nos traga, né, alguma solução concreta. Assim, o prefeito tem os nossos celulares, né? O prefeito tem os nossos celulares. O prefeito sabe, conhece todos nós moramos numa cidade pequena, né? Então, assim, é postura. Se o prefeito não quiser dialogar, ele vai demonstrar uma irresponsabilidade enorme, porque ele está convocando, inclusive na página da prefeitura, a manifestação, e a manifestação precisa ter uma solução, certo? Eu estou até sentindo que os papéis se inverteram, né? Porque em 2004 era outra história. Então é uma irresponsabilidade enorme se não sentar para dialogar, e uma demagogia, porque está chamando a manifestação precisa ter algum desfecho, né? Precisa ter algum conteúdo em si. Então, o prefeito tem toda a liberdade, ele sabe disso, é o dirigente maior da cidade, tem como entrar em contato com a frente de transporte, tem como entrar em contato com o movimento Passe Livre, conhece as pessoas, pode chamar para o diálogo, né? E nós estamos querendo construir uma alternativa, né? Porque é fácil chamar uma manifestação contra questões absolutamente abstratas, né? E quando se tem uma pauta concreta, cuja responsabilidade é direta dele, ele tem que ter responsabilidade de ajudar a resolver o impasse. Em relação à estrutura do grupo de trabalho, como eu estive presente na reunião do Movimento Passe Livre do Distrito Federal com o governo, com o secretário de governo lá do Distrito Federal, eu posso afirmar que a estrutura do grupo que ficou definida lá, que se inicia na próxima segunda-feira, é uma estrutura deliberativa e que vai começar a estudar a possibilidade da implementação, e já se posicionou dizendo que não é contra a implementação da tarifa zero e que ela é totalmente possível, segundo os estudos que o governo lá já estava fazendo até 2011, e, portanto, esse grupo vai ter um caráter deliberativo e é composto pelo Movimento Passe Livre Distrito Federal e o governo do Distrito Federal. É uma pergunta rápida. Quantos são os integrantes do Movimento Passe Livre hoje? Vocês têm como mensurar isso? É possível? Exatamente. Eu acho que o Marcelo já antecipou. É impossível a gente mensurar quantos são os militantes do Movimento Passe Livre. A gente tem uma base social muito ampla, né, consolidada, inclusive a nossa pauta é uma bandeira histórica de luta na cidade de Florianópolis, né, e que inclusive ganhou uma repercussão nacional, e é impossível a gente mensurar quantos são os militantes do Movimento Passe Livre hoje. Ontem, inclusive, tragicamente, um menino caiu da ponte, por sorte está tudo bem com ele, e eu vi no jornal que o menino se reivindica do Movimento Passe Livre. Nós não conhecíamos ele diretamente, então isso é um movimento de dimensão grande, né? As pessoas têm identidade com ele, não é possível mensurar. Não, porque tem várias formas de atuação pelo Movimento Passe Livre. A polícia tem esse cadastro. A polícia deve ter mais aproximadamente esse cadastro, com certeza. Eu queria uma avaliação de vocês sobre a atitude de hoje do MPL de São Paulo de se retirar dessa onda de manifestações, e queria saber se, por algum motivo, corre algum risco de vocês aqui também se retirar dessa onda, em que condições, enfim. Bom, o Movimento Passe Livre tem autonomia entre as suas localidades. Particularmente, nós vimos como uma decisão acertada, mas é preciso dizer que a conjuntura é completamente diferente. Eles vêm de uma série de manifestações em São Paulo
já há bastante tempo, tem uma conjuntura de acirramento também maior lá. Eles têm uma conquista objetiva, né? Eles conseguiram reduzir os preços do transporte de trem, de metrô e de ônibus para os preços anteriores. Um compromisso com a Prefeitura de uma pauta também de curto e médio prazo para discutir outros avanços. E eu acho que é uma decisão que foi acertada do meu ponto de vista. Queria que vocês fizessem uma avaliação da polícia nessas manifestações que estão ocorrendo, que ela tem deixado tomar qualquer rua, qualquer espaço, que era diferente do que tem acontecido nas outras manifestações. Queria que vocês fizessem uma avaliação disso. Posso começar, com certeza, mas alguém vai querer falar sobre isso, mas na verdade não dá para resumir, porque são vários, na minha avaliação, são vários os fatores que levam a postura da polícia a estar diferente, né, nesse momento. Então, entre eles, enfim, um interesse de parte de alguns governantes de alimentar bandeiras no ato que não são as bandeiras que estão sendo levantadas naturalmente, mas alimentar bandeiras por interesse, enfim, interesses obscuros aí. E entre outras coisas, porque também não foi uma forma efetiva, no sentido ruim mesmo da palavra, de reprimir os movimentos sociais, não foi uma forma de calá-los. Então, isso ficou muito claro aqui em 2004, 2005, em São Paulo, quando começou a repressão, que inclusive estava muito mais restrito à bandeira, né, do transporte, enfim. Então, alguns fatores, entre eles eu pontuo esses dois principais para começar. Eu acho que no dia de ontem a polícia não conseguiria reprimir a manifestação como um todo, nem que quisesse. Talvez a maior manifestação da história de Florianópolis, não sei, de 50 mil pessoas nas ruas. Então, não creio que tivesse condições. Mas eu acho que a pergunta é muito pertinente, porque, na realidade, há um interesse político que nós também assistimos em 2004. Se vocês se recordarem, em 2004, o governo do Estado estava na mão do PMDB, do Luiz Henrique, e a Prefeitura estava na mão da Ângela Min, do PP. Nós estávamos à véspera, ou às vésperas, de um processo eleitoral municipal. Tínhamos a candidatura do Dário, do PMDB, e a candidatura do Francisco de Assis, do PP. A Ângela Min pediu reiteradamente que as manifestações fossem reprimidas. Eu me recordo até que um dos secretários da Ângela pediu que o Exército reprimisse as manifestações, o que virou chacota. E o governador não reprimiu. Quando, em 2005, a Prefeitura estava na mão do Dário e o governador era o Luiz Henrique, nós vivemos um dos momentos de repressão mais brutal que nós assistimos em Florianópolis, com cenas, inclusive, que chocaram o país todo. Então, a determinação de reprimir ou não da polícia é uma determinação política, parte do governador, né? E, aparentemente, eu falei isso, talvez tenha chateado algumas pessoas, mas eu falei isso, aparentemente tem um interesse do governo do Estado em que essas manifestações, cujas pautas são mais difusas, continuem, talvez com o interesse de criar algum desgaste político visando 2014, enfim, são pautas que só eles podem explicar. Mas eu acho que tem esses dois aspectos, sim. O interesse político e, ontem em especial, a impossibilidade de reagir a uma ocupação tão massiva das ruas como nós tivemos ontem. Obrigado. Silvio, da TV Floripa. Já avaliaram a polícia, e eu gostaria que vocês falassem sobre os meios de comunicação, como trataram o movimento, e falar um pouco da importância da participação também das redes sociais. Bom, infelizmente a gente, né, percebe, sabe muito bem disso, há um grande monopólio no país em relação aos meios de comunicação, que foca no que for mais interessante para grupos políticos ou financeiramente para alguém que financia aí essas informações. Então, o que a gente viu em grande parte da mídia foi um foco especial e dedicado à questão da repressão, à questão do que eles chamaram de depredações, violências, atos de vandalismo, né? E a gente lamenta muito a postura da mídia, que não compreende que
atos e fatos que aconteceram que, em proporção ao tamanho dos atos, inclusive foram muito reduzidos, como a gente já pontuou. Não compreende que isso são apenas consequências, né, de um processo de participação de organização política e consequências, obviamente, porque há e houve no começo fortemente uma repressão pela incapacidade de o Estado, de os governos lidarem com os movimentos sociais, com as pautas populares estabelecidas e acharem que reprimindo abafam esses clamores, ao invés de tentar solucioná-los, inclusive com movimentos organizados que têm projetos já propondo para esses problemas. A posição dos meios de comunicação reflete esse monopólio que a Cimária recorda. É uma posição manipuladora, é uma posição que mudou a partir do dia 13 de junho, depois da repressão brutal que os manifestantes em São Paulo sofreram, inclusive vários jornalistas, e, sobretudo, a partir do momento em que a mídia encontrou a possibilidade de incluir nesse movimento as suas próprias pautas. A gente sabe que muitos desses grandes meios de comunicação não trabalham com a realidade, eles trabalham com as suas próprias teses e fazem com que a realidade se adapte às suas próprias teses. Essa é, lamentavelmente, a postura dos grandes meios de comunicação. Eu acho muito estranho, por exemplo, que a Globo ontem tenha derrubado a sua grade para colocar as manifestações que estavam acontecendo no Brasil e tenha focado especificamente naqueles cartazes que lhes interessam. Então, eu vejo a postura da mídia como uma postura de uma mídia irresponsável, que deveria já há muito tempo ter sido democratizada, ter sido regulada, porque num país democrático as mídias não podem simplesmente colocar as coisas de acordo com os interesses dos grupos políticos que as financiam. E sobre as redes sociais, desculpa, Silvio, eu acho que as redes sociais, na realidade, são só um instrumento. Eu vejo como um instrumento que facilitou a organização das nossas lutas, principalmente nos últimos anos. A internet já tinha ajudado em 2004, nesse período agora, em particular, Facebook, mas ele não é em si o provocador ou o catalisador dessas grandes reivindicações. Eu acho que as reivindicações estão na sociedade, eles simplesmente são instrumentos que ajudam a potencializar as manifestações. Nos anos 70, as pessoas produziam jornais e panfletos. Na nossa época, em 2004, 2005, nós fizemos com muitos e-mails, basicamente. E agora nós temos esse instrumento que eu acho que é importante, mas ele não é um fenômeno em si, ele é um instrumento. Mais alguma pergunta? Então, agradecemos a... Eu queria só aproveitar, especialmente para quem teve a paciência de... TV Floripa, que não é grande meio de comunicação, a tarifa zero é uma realidade. A tarifa zero não é uma utopia. A tarifa zero é simplesmente uma discussão sobre quem paga o custo do transporte. Nós não estamos aqui malucos dizendo que o transporte vai ser de graça. A gente sabe que tem os custos, os insumos, a força de trabalho. A gente está dizendo que hoje a tarifa é paga integralmente por quem utiliza o transporte coletivo. E quem utiliza o transporte coletivo é quem mais ajuda a cidade, porque não está botando um automóvel na rua. Nós vivemos uma guerra civil no trânsito no Brasil. Morrem 50 mil pessoas por ano no Brasil em acidente de trânsito. Só no Vietnã morreram 54 mil combatentes. Nós perdemos 50 mil por ano no Brasil. O que nós estamos propondo é criar um fundo municipal de transportes, abrir uma discussão sobre a retributação na cidade, dizendo que quem tem mais condições deve pagar mais. Quem se beneficia com o fluxo regular de pessoas e de mercadorias na cidade tem que contribuir mais. É isso que nós estamos dizendo. Abrindo uma discussão sobre quem deve pagar o custo do transporte. Por que os grandes meios de produção e circulação de mercadoria não contribuem com o transporte coletivo? Por que a tarifa é paga integralmente pelo usuário? É esse debate que nós queremos abrir com a cidade. Então, quando colocam que a tarifa zero é impossível, ou que é uma discussão muito técnica, na realidade está desqualificando a capacidade dos movimentos sociais de entrar no debate político sobre os rumos da cidade.
É isso que nós estamos trazendo e nós estamos muito satisfeitos, porque quem está nessa luta há mais de 10 anos sabe que a gente está indo passo a passo, mas está caminhando para pautar isso na sociedade. Essa vitória de baixar as tarifas em 50 cidades, 14 capitais, me cria uma convicção muito grande que é uma questão de tempo para que a gente possa circular nos transportes coletivos gratuitamente, através do pagamento de impostos indiretos, assim como é com a saúde, assim como é com a educação, assim como é com o recolhimento de lixo, assim como é com a iluminação pública. É só uma questão de paradigma. Nós precisamos superar esse paradigma. Agradecemos, então, a participação, a presença de todos, né, que ficaram até o fim do debate, e, na verdade, virou até a entrevista virou um pouco um debate, uma atividade de formação, aí, porque é sempre bom falar de um tema que a gente está sempre tão disposto a debater e a construir, que é a tarifa zero, passe livre. Obrigada.